Em diversas épocas do ano é comum se deparar com alguns animais peçonhentos e um dos mais temidos é o escorpião. E não é à toa, este pequeno e venenoso animal que cabe até na palma da mão tem se reproduzido de forma anormal, causando infestações em diversas cidades do Brasil. Eu falo agora com o biólogo Antônio Moura, que vai nos dar mais informações a respeito dos escorpiões na cidade de Jaú. Então, em primeiro lugar, qual é o tipo de escorpião mais comum em nossa cidade, Antônio? Na nossa cidade, a espécie mais comum é um escorpião chamado Thysius cerulatus. Ele é popularmente conhecido como escorpião amarelo. E esse escorpião, ele tem se reproduzido de forma anormal em nossa cidade, né? E quais são os motivos dessa reprodução? Esse escorpião é um sobrevivente. Para você ter uma noção, há uns 40 anos atrás, essa espécie só era encontrada em Minas Gerais. Aí nos anos 90, ele já espalhou por toda a região sudeste e agora ele já é encontrado em praticamente todo o país, com exceção do extremo sul e do extremo norte. Então ele se reproduz muito fácil, ele é muito adaptável e essa espécie em particular tem uma forma de reprodução muito complicada, muito interessante. Ele é partenogenético. O que é isso? Isso significa que nessa espécie só existem animais fêmeas, não existe macho nessa espécie. Chega na época certa, os óvulos se desenvolvem sem a necessidade da fecundação do macho. Portanto, um único escorpião ele pode iniciar uma infestação. E nós estamos reparando, né, em diversas cidades, e inclusive aqui em Jaú, as pessoas acabam descartando todo o entulho em locais muitas vezes inadequados. E quais são as condições justamente que o escorpião acaba se reproduzindo? Esses entulhos todos, eles favorecem essa reprodução do escorpião, não é, Antônio? Favorecem muito. Na verdade, são 6 coisas que realmente favorecem a proliferação de escorpiões. Pela ordem de periculosidade. Primeiro, o sistema de esgoto. Ele já está infestado todo o sistema de esgoto do município. Inclusive, há lugares como a região central da cidade, onde 100% dos casos de escorpião, eles têm relação direta ou indireta com o sistema de esgoto. Em seguida, nós temos monte de entulho, pilha de material de construção e parede sem reboque, que para um escorpião ele não vê diferença, é frestas. Lá em Minas ele era natural de áreas que tinha pissarra, o chão era de pissarra, então ele se esconde em frestas. E esses ambientes, como esse aí que nós podemos ver, oferece tudo o que ele precisa para poder criar. Em quarto lugar, nós temos o sistema de água pluvial, mas não apenas as bocas de lobo, mas também aqueles canos de escoamento de água da chuva. Porque um escorpião ele pode vir pela rua, encontrar aquele cano e entrar nas casas por lá. Em último lugar, é até curioso observar isso, porque são raríssimos os casos que eu pude acompanhar. Mas é o sistema de fiação elétrica da residência. Isso é muito raro, porque se a casa ela tiver com todos os espelhinhos das tomadas e o lustre certinho, o escorpião não tem como sair, então ele fica lá dentro. Então as pessoas não percebem. São essas 6 coisas que mais atraem o escorpião. E quando a pessoa encontra um escorpião em casa, muitas vezes ela é surpreendida por um escorpião, seja numa roupa, num calçado, em casa, e acaba sofrendo uma picada do escorpião. Como a pessoa deve proceder? Se houver um acidente com um escorpião, a pessoa deve procurar o pronto-socorro da Santa Casa. Se, graças a Deus, não houver nenhum acidente, mas a pessoa encontrar um escorpião, ela deve procurar as autoridades municipais para ser orientada sobre o que fazer. E quais são as principais vítimas que inclusive sofrem com os efeitos colaterais desse veneno de escorpião? Inclusive, ele pode levar até a morte, não é? Sim, são casos raríssimos, mas ele pode realmente matar uma pessoa. Geralmente, as pessoas que mais sofrem com isso são pessoas muito idosas, porque o sistema imunológico já está mais debilitado, ou crianças pequenas, menores de 7 anos, porque o peso delas é muito veneno para pouca massa corpórea, então não dá diluição correta. Então essas são as pessoas que mais sofrem. Pessoas que tiverem algum problema cardíaco, alguma outra coisa, também pode ter algum problema sobre isso. E caso a pessoa encontre em sua casa um escorpião, ela se depare com o escorpião, qual é a medida que ela deve tomar neste momento? Entrar em contato com algum órgão, ou muitas vezes a pessoa tenta matar o escorpião, então qual é a ação que a pessoa deve tomar? O melhor a fazer é tentar capturar o animal vivo. Se ele não conseguir, ou se achar que não pode ou não tem condições, matar o animal e segurá-lo, mantê-lo e chamar as autoridades para ser orientada sobre o que fazer a respeito.
E em relação aos cuidados também que as pessoas devem tomar em suas casas, cuidados básicos, né, como jardins em casa, os próprios armários. Então, quais são as medidas no dia a dia que a pessoa pode ali em sua casa mesmo tomar? Então vamos lá, pela ordem. Em primeiro lugar, manter os ralos dos banheiros fechados. Em segundo, tomar cuidado, muito cuidado com os ralos dos tanques e principalmente aquele caninho que sai da máquina de lavar roupa, que entra na parede, que vai para o esgoto. Geralmente o cano da parede é maior que o cano da máquina, sobra uma fresta. Essa fresta tem que ser vedada, ela tem que ser tampada de alguma forma, com espuma, ou então com uma sacolinha plástica, alguma coisa para impedir que os animais saiam de lá. Também colocar tela nos ralos de água da chuva, manter uma cobrinha de areia ou um pano úmido, pesado, nos batentes das portas, manter os móveis, todos eles, cerca de 5 centímetros longe da parede, que é para a pessoa, se ela der um estalo, ela tiver alguma preocupação, ela pega uma lanterna, ela consegue conferir todos eles. Então, deixar as camas uns 20 centímetros longe da parede no mínimo, porque o escorpião ele não sobe na cama, ele não consegue achar a cama para subir, mas ele sobe na parede. E quando ele cai em arco e cai em cima da cama. Também não deixar lençol meio caído no chão, porque ele vai subir. Roupas que estão no chão ou penduradas na parede, elas têm que ser olhadas antes de ser vestidas, porque o escorpião pode se esconder lá. A pessoa não pode andar descalça. E ela tem que olhar o seu calçado antes de colocar. Roupa que está muito tempo guardada no guarda-roupa também precisa ser vistoriado antes de ser utilizado. Perfeito, Tony. E para a gente finalizar, então, se caso a pessoa encontrar diversos escorpiões, às vezes uma infestação, ela precisa entrar em contato com um órgão competente ou até mesmo com controles, né? Empresas que fazem o controle de pragas, até porque o escorpião, a infestação de escorpiões é uma praga, né? Sim, infelizmente ele está se tornando uma praga. Aliás, uma praga bastante complicada, porque ele é imune a veneno. O controle químico não funciona para escorpião. Então não adianta a pessoa usar o inseticida comum que tem em casa, muitas vezes para matar insetos. Esse não funciona com escorpião. Nenhum inseticida funciona para escorpião. Aliás, eles têm um efeito limitado, extremamente limitado, e eles ainda podem causar irritação no escorpião. Aí ele sai do local onde ele está e a chance de haver um acidente aumenta. Então, controle de escorpião é puramente manejo ambiental, é tornar o ambiente de tal forma que o escorpião não goste de viver lá. Eu agradeço ao biólogo Antônio Moura pelas informações, lembrando que se você encontrar escorpiões em sua casa, você deve entrar em contato com a equipe de controle de zoonoses da cidade de Jaú. O endereço é a Avenida das Nações, onde funcionava o antigo Hospital São Judas. O telefone para o contato é o 3602-3777. Danilo Gato para a TV Câmara, o canal de Jaú.